Salve rapaziada, tô aqui na sala da minha casa, senta aqui comigo no sofá e vamos conversar. Agora é hora de abrir o jogo. Se você pegou a referência, você deve respeitar muito seus avós, seus tios, porque provavelmente você ouvia essas músicas com eles. Eu preciso falar com vocês sobre o que é um macho alfa, sobre o porquê que existe essa população de homens carentes que precisam de atenção e autoafirmação dentro dos seus próprios círculos sociais para se estabelecerem ou pelo menos terem a autoimagem de uma pessoa respeitável. Infelizmente, vi alguns vídeos em páginas de masculinidade, sabe? Entre aspas, páginas de masculinidade, que propunham certos comportamentos e certas atitudes de uma pessoa que esses homens estão chamando de macho alfa. O fato é o seguinte, existe um macho alfa biológico, que isso daí você vai ver dentro da biologia ali, mais nas matilhas, né? Toda matilha tem um alfa. O que é a necessidade da matilha em ter um alfa? Qual é a necessidade? Ela tem um direcionamento em relação à defesa e em relação à caça. Então, muito da perspectiva que esses homens têm em dizer que eles são alfa, eles estão dizendo, ou pelo menos deixando a entender, de que eles estão dispostos a defender com a vida um grupo de pessoas, ao tempo que eles estão dispostos a prover alimentos e recursos. Na nossa sociedade, simplesmente, o cara está disposto a pagar a conta da casa e o cara está disposto a defender a mulher. Ponto. Isso é ser um macho alfa? Cara, na verdade, isso é ser um homem. Tá? Eu acho que está muito longe o contexto das ideias aqui, dentro da internet e nos círculos onde os homens precisam ficar se autoafirmando. Tipo assim, eu honro a tradição, eu sou um homem, eu tenho fúria e tradição. Esse tipo de coisa é uma demonstração clara de alguém que não tem capacidade de viver uma vida com espontaneidade e por isso ele precisa se autoafirmar. O macho alfa ele só é. Então não é o tipo de pessoa que diz que é macho alfa. Você tá me entendendo? A primeira característica do macho alfa não é sair compartilhando fotos do Thomas Shelby com frases motivacionais. Ele só é um macho alfa, ou seja, ele assume a responsabilidade perante a própria vida e a vida das pessoas que ele ama e assume o papel de direcionar, assim como de defender essas pessoas, mediante inclusive a força física, tá? Esses outros elementos mais circenses, né, o Chad, o homem com barba, um homem viril, masculino, já são elementos basicamente secundários frente ao que socialmente de fato representa um macho alfa. Você olha para o Elon Musk e você não vê que aquele cara, na verdade, é um puta macho alfa. Ele não tem características físicas que essa trupe, né, que o grupinho dos macho alfa da internet dizem que o macho alfa deve ter. Mesmo que ele tenha tido um histórico de relacionamentos e afins que não deram certo. A questão é o posicionamento que a pessoa tem consigo. Então, ser macho alfa, na minha perspectiva, é você ter um relacionamento consigo onde você assume a sua responsabilidade, compreende que você tem, pela natureza da sua perspectiva masculina, você tem um impulso de tomar a frente, você puxa a iniciativa para você, assume as responsabilidades, arca com as consequências dessa responsabilidade e está disposto a defender as pessoas que você ama, mesmo em condições físicas. No final, se resume ao seguinte: você precisa ganhar dinheiro, meu irmão. E você precisa entender que o dinheiro que você ganha, ele está sendo conjugado no plural. Você ganha dinheiro por nós sendo a sua família. Então, essa é a minha perspectiva de macho alfa. Qualquer coisa que foge desse contexto já tem mais uma alegoria, né? Tá, e depois a gente volta para elementos de autocuidado. O autocuidado masculino, ele é muito importante, mas ele é muito resumido também. Cara, toma banho, escova os dentes, cuida da sua pele, cuida da sua alimentação, puxa ferro e faça artes marciais. Acabou, você não tem que ficar sabendo que a descarga de dopamina de não sei o quê, porque hoje também tem muito disso, né? Das pessoas ficarem falando qual que é o hormônio que atua, porque tem a serotonina. Irmão, faz uma coisa todo santo dia. E que essa coisa seja uma coisa boa. Você, como ser humano, é condicionado a ser escravos dos hábitos. Eu também. Todos nós somos escravos dos hábitos. Se é para ser escravo dos hábitos, é melhor sermos escravos dos bons hábitos. Ponto final, acabou. Cara, se você mantém sua higiene, mantém sua alimentação e mantém um treino, você já tá vivendo a vida boa, meu irmão. Agora, se você precisa ter uma postura masculina para se autoafirmar, uma postura
De quem fala grosso porque é um red pill. Cara, muitas das vezes você tá entrando numa perspectiva muito mais social, muito mais de tribo, de pertencimento, do que uma perspectiva autêntica de manifestação da sua genuína masculinidade. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou músico, né? Eu tenho aqui meu violão, tenho ali meu baixo, minha guitarra, tenho meu teclado que tá logo aqui. Eu faço produções musicais. E, cara, eu sou músico e talvez não seja algo tão legal assim de falar, mas minhas mãos são delicadas. Eu não pego tijolo porque eu trabalho com o meu cérebro. Porque a primeira coisa que você precisa fazer para enriquecer, eu tenho outros vídeos que eu explico sobre isso, é desassociar a necessidade de colocar carga de energia física no trabalho. Ou seja, você vai colocar carga de energia mental. E essa carga de energia mental perdura no tempo e se multiplica. O nome disso é escala. A única forma de você enriquecer no mundo hoje é atingindo escala através de um trabalho que tenha uma saída, que tenha um retorno maior do que a energia gasta para criar aquele trabalho. Simples, assim que se trabalha, tá? Então eu não mexo nada pesado. Se precisar fazer um furo na parede, claro que eu vou fazer, mas não é do meu cotidiano, eu só tenho calos nas mãos dos treinos. Minha mão é um pouco delicada, isso daqui é mão de músico. Então, às vezes, né, e ela é forte pra caramba, olha o tamanho da fibra muscular. E às vezes passa as ideias de que são propagadas nesse meio dos macho alfa é de que, cara, homem tem que ter mão grossa, homem tem que ter voz grossa, homem tem que se impor, tem que ter o peito pra fora. Eventualmente isso não faz parte nem do seu gênio, nem a sua persona possui isso. Então você, às vezes, por não ter informação, nem perspectiva de individualidade com um senso crítico sobre quem você passa a emular comportamentos de pessoas por conta que você meio que acredita no que elas falam, ou por conta de você ter vivido na sua vida certas situações e encontrado respaldo e justificativa que essas pessoas estão dizendo para você para os seus próprios fracassos. Ou seja, essa tribo de macho alfas da internet, ele acaba sendo uma zona de conforto muito boa. Só que você tem que emular certos comportamentos, tá? Não falo por todos, mas falo pelo Ian, de 14 anos, né? Ian. O Enzo, de 12 anos. Que esses caras estão achando que, cara, ser macho alfa é falar grosso, tal. Esse arquétipo do hétero top. Sendo que, na verdade, ser macho alfa é ser dono da própria vida, assumindo as responsabilidades, os compromissos e arcando com as consequências disso tudo, tá? Mesmo que sua mão seja delicada, porque você é um músico. Ele fala, cara, às vezes nem todo músico tem mãos delicadas, não é verdade? É verdade. Mas eu treino as minhas mãos com teclas e cordas, e não pegando inchada. E quando eu paro para trabalhar, eu também não vou trabalhar utilizando a força do meu braço. A minha musculatura foi construída dentro dos treinos de calistenia e academia. Então eu não preciso parar para ficar pensando a estética física, a postura física, a barba, o corte de cabelo, o tipo de roupa que me faça parecer um macho alfa. Eu não preciso ficar falando isso. Por quanto eu tiver minha namorada, por quanto eu tiver a capacidade de ajudá-la e ela me ajudar, porque é uma troca mútua, enquanto nós tivermos abertura para entendermos as limitações, as necessidades uns dos outros, nós teremos uma união feliz. E se eu quiser me impor pela grosseria, pela arrogância, pela prepotência, pelo volume da minha voz, eu vou perder a minha namorada, tá? Eventualmente, eu não a perca, mas eu vou transformar a vida dela em uma situação muito ruim. E aí você já vai entrar na grande massa dos relacionamentos brasileiros, que é o cara que quer ganhar no grito e a mulher que quer ganhar na manipulação. Faces da mesma moeda. Por isso que os relacionamentos são abusivos em sua natureza. Os relacionamentos da onde não existe diálogo, as pessoas não têm escuta ativa, as pessoas não têm espaço para que a outra expresse o emocional e também o sexual. Por quê? Porque o homem tem uma expressão sexual diferente da mulher. A mulher também tem sua expressão sexual e tem a mesma intensidade ou até maior que a do homem, porém tem as suas faces, tem os seus ciclos. A mulher é uma pessoa, é um ser de muitos ciclos. O homem tem maior linearidade. Esses são aspectos do masculino e aspectos do feminino. Então eu vejo nesse sentido de que macho alfa, de que uma pessoa precisa se dizer macho alfa,
para começo, né? Eu não sou um gorila e eu não sou um lobo e eu não tô na matilha. Então, eventualmente, eu serei o macho alfa, eu sou a alfa da minha relação, por quê? Porque a minha mulher está não subjugada às minhas decisões, mas está em conformidade com a forma como eu conduzo o nosso relacionamento. Porque é bom para ambos. É bom para ela, é bom para mim, assim nós nos harmonizamos. Então, isso é uma característica de um relacionamento harmonioso. Se em algum momento eu quiser pagar o shed para cima dela, o hétero top, vai ser um pouco complexo a gente manter continuidade do mesmo relacionamento no longo prazo, ou seja, o relacionamento vai passar mutações. Dentro dessas mutações, a gente pode perder a beleza daquilo que nós construímos juntos e gerar um tipo de prisão para as nossas vazões. O relacionamento ele tem que dar vazão, ele tem que ser uma saída para as energias criativas de ambos. Vou te dar um exemplo. Eu fiz música por conta do meu sentimento pela minha namorada. Então, o que isso significa? Significa que dentro do meu relacionamento, o próprio relacionamento me traz perspectivas que impulsionam a minha individualidade, a minha masculinidade. Porque a minha masculinidade pode ser expressa através da música, através do violão, através do baixo, que eu gosto muito de tocar, e não necessariamente através de uma imposição de força ou porrada. Eu não preciso sair na porrada com ninguém, entendeu? Embora eu pratique Muay Thai, também Jiu-Jitsu, mas o aspecto geral da coisa, ele está muito mais voltado em você ter Bushido, né? Que é Bushido, que é o caminho do guerreiro, você ter aquela perspectiva de respeito, a perspectiva de que você pertence a um grupo que é maior do que você, que é uma hierarquia, que as pessoas dentro de um tatame respeitam o pajé, respeitam a faixa, porque dinheiro nenhum compra uma faixa preta. Você tem que fazer muitos sacrifícios para alcançar. Então, assim, esse respeito que não é comprado com dinheiro é o mesmo respeito dentro do relacionamento. E é o mesmo respeito de um macho alfa. Um macho alfa não compra respeito com dinheiro. Então não vai ser a barba quadrada, o maxilar quadrado, o corte de cabelo perfeito que vai comprar respeito e nem vai comprar a perspectiva das pessoas de acreditar que você de fato é um macho alfa. Porque, cara, às vezes você é meio feminino. Você tem um trejeito ali que é um pouco feminino. Eventualmente, você tem uma voz que não é masculina. Isso tudo se ajeita. Isso tudo você modifica através de certos padrões que você pode passar a seguir, né? Que são elementos de autoimagem. O seu tom de voz é um elemento de autoimagem, o seu corte de cabelo também. Então, algumas coisas podem ser benéficas. Não estou dizendo que tudo é maléfico ou você está simulando uma perspectiva que não é sua, né? Para ser pertencente a um grupo, vá realmente te colocar numa depressão. Mas é o caminho, tá? Se você quer entrar numa depressão, começa a se comportar como pessoas das quais você não se identifica. Então você vai suprimir sua individualidade a um ponto insustentável. Quando você chegar lá, você não vai ter identidade própria consigo, você não vai ter uma voz que é a sua voz, que te ancora no seu mundo, no seu eu. Por isso que eu sempre falo, a meditação é a dieta da mente. É importante meditar. Então, assim, o que vale mais para o homem que busca ser um macho alfa? Cara, vale mais o autocuidado, treinos físicos, aprendizado de arte marcial e meditação, um contato com a espiritualidade. E vale assumir a responsabilidade de um relacionamento, trocando as suas preferências temporais de sexo casual para um sexo conjugal. E entendendo que dentro de um convívio rotineiro com a pessoa, você vai assumir também responsabilidades pelas emoções daquela pessoa, assim como ela está assumindo pela sua. Só que uma coisa é responsabilidade, outra coisa é culpa. Então você não tem culpa das decisões que a pessoa toma, mas você tem responsabilidade de arcar com o impacto que as decisões daquela pessoa, que é o seu cônjuge, trouxe para a sua própria vida. E é assim que se desenrola a mente de um macho alfa. Bom, pelo que eu falei aqui, talvez você tenha uma opinião sobre mim. É natural você criar opiniões. Eu não vou te julgar sobre opiniões que você cria, porque você está aprendendo. Um pilar central no aprendizado é você ter opiniões associadas às outras histórias que você já ouviu outras pessoas falarem antes. É assim que o cérebro humano funciona, por associação.
Então, cuidado com quem que você se associa. Cuidado com o que você alimenta a sua mente, cara. Cuidado com a forma como você enxerga o macho alfa, entendeu? Você não precisa ficar se martirizando pra ser o macho alfa, pelo amor de Deus, mano. Vai ler um livro, vai meditar, vai praticar um esporte, tá? A vida, ela é complexa, meu irmão. Ela não é resolvida dentro de um vídeo de YouTube, dentro de um post e muitas das vezes nem dentro de um ano da sua própria vida, né? Você precisa de mais tempo para se resolver. Se você está entre os 10 e os 20, você tem muito tempo ainda para se resolver. Se você está entre os 20 aos 30, você tem que se afirmar dentro daquilo que você já tem consigo. Se você está entre os 30 e os 40, você tem que fertilizar o solo que você já começou a plantar. Se você ainda não está plantando coisas para o longuíssimo prazo, para os seus 50, 60, ninguém vai fazer isso por você, tá? Então, assuma essa autorresponsabilidade, não perca seu tempo com essas páginas de Facebook. Deixa um like, comenta, se inscreve. Esse daqui é do fundo do meu coração para agregar para vocês, porque eu também já tive nessa matrix aí. Mas sábio é aquele que aprende com os próprios erros, né? Mais sábio ainda é quem aprende com erros dos outros. Então, até mais.